Oi, pessoal! E hoje eu já chego como? Com uma surra de beleza na tela de vocês, não é verdade? Trago pra vocês esse bolo lindo, tá? Que representa aí o nosso quarto e último vídeo da série de vídeos bacanas que eu falei que eu ia trazer pra vocês. E hoje eu vou mostrar passo a passo de como eu decorei esse bolo. Bom, primeiro a gente vai pegar o nosso bolo que eu já passei aqui pra vocês no canal. Já passei a massa, já passei o recheio, já passei o modo como eu monto esse bolo, tá? Então tá tudo aqui já no canal. Hoje só vai ser a decoração. Então desenforma o nosso bolo aí na embalagem, tá? Esse prato aqui é o maior que tem para vender, pelo menos é o que eu acho aqui, tá? Para bolos retangulares. Como essa embalagem ela é muito frágil, eu coloco duas bandejas de isopor embaixo. Então eu compro duas bandejas de isopor e corto praticamente aquele meio delas, tá? Para colocar embaixo para deixar um suporte um pouco melhor. E aí, ó, tira os plásticos e tá prontinho o nosso bolo para começar a decoração. Limpo essas laterais, tá? E já começo a distribuir o nosso chantilly. Aqui eu tingi o meu chantilly de roxo, tá? Ele ficou esse roxo mais escuro, pessoal. Por quê? Porque o meu chantilly era de chocolate, tá? Se eu for usar esse corante, esse mesmo corante, que é o roxo da Arcolor, num chantilly branco, ele vai ficar um roxo mais claro. Não chega a ser um lilás, mas ele vai ficar um roxo mais claro, tá? Como eu tô fazendo aqui nesse bolo, e que eu faço nos outros bolos também de encomenda, eu distribuo o chantilly usando uma manga de confeitar, tá, pessoal? Então eu coloco o meu chantilly na manga de confeitar e vou distribuindo ele pelo nosso bolo. Esse aí, como ele é um bolo retangular, é bem mais fácil para distribuir, né? Prontinho. Agora eu venho com a minha espátula, uma espátula simples, daquela que a maioria das pessoas já tem em casa, não é nada assim, ai, profissional, uma espátula especial, tá? Mas se você tiver aí, bacana, maravilhoso também, pode usar. E vou espalhar esse chantilly. Gi, mas o chantilly já não tá distribuído? Não é só começar a decoração? Não, pessoal, por quê? Porque eu gosto de ter segurança, eu gosto de me certificar que esse chantilly grudou na massa. Então, por isso que eu faço esse processo de espalhar o chantilly com a espátula, tá bom? Então, eu vou fazendo esse mesmo movimento, tá? Como o bolo tá bem molhado e tal, a gente tem que tomar um cuidado. Então, como vocês podem ver, eu não tô passando de uma vez. Eu tô começando um pouquinho de baixo, vou pra cima, tá? Aí depois eu passo por inteiro. Sempre devagar, sem pressa, tá bom, pessoal? A gente não pode ter pressa nessa hora, porque se a gente arrancar um pedaço do bolo, o que que acontece? A gente não entrega o bolo. Tá bom? Então sempre com cuidado. Então aí eu tô finalizando, tô indo pra última parte. Parei um pouco por algum motivo que eu não lembro. Tô continuando aí, finalizando essa parte de espalhar o chantilly, tá? Como eu falei, de baixo para cima, tranquilamente, sem pressa. Como vocês podem ver, o bolo balança bastante, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. E mesmo se tiver mais firme também, né, pessoal? Sempre tomando cuidado. Fiz esse processo, agora com a mesma espátula, o que que eu vou fazer? Por mais que eu tenha colocado o mínimo possível de chantilly usando a manga, ela sempre solta bastante chantilly, né, pessoal? Então eu vou pegar aí a minha espátula, vou posicionar e vou tirar o excesso desse chantilly. Nossa, Gi, mas ali você também já tirou demais, né? Até aparecer o bolo, vai ter que passar de novo. Não, pessoal. Nesse caso, não. Por quê? Porque eu não vou usar espátula de textura. Eu vou usar bico de confeitar. Eu vou fazer um trabalho de bico, né? Se eu fosse usar espátula, que geralmente é ruim usar já na embalagem, né? Eu já nem faria esse processo de tirar o excesso, né? Porque no caso a gente precisa desse excesso para espátula de textura. Mas aqui, como eu vou usar trabalho de bico, então eu preciso tirar esse excesso, tá, pessoal? Porque senão fica essa camada de chantilly, aí eu vou usar um bico de confeitar, que por mais que seja um bico folha, usa chantilly, né? Então vai ficar mais uma camada aí, por mais que seja leve, de chantilly, né? É, E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, mas a gente sempre tenta colocar o mínimo possível para tentar agradar a todos ali, né? Então faço isso ao redor de todo o meu bolo, tá? Como vocês podem ver, tá saindo até bastante chantilly. Aqui eu tirei um pouco a mais, aí eu coloquei de volta, né? Mas
tirei o excesso até realmente aparecer parte do bolo. Não se preocupem com isso, tá? Depois o trabalho de bico vai cobrir. Como vocês podem lembrar, eu não fiz na parte de cima, tá? Agora sim, eu venho para a parte de cima, distribuo o chantilly da mesma forma que eu fiz nas laterais. E agora eu espalho esse chantilly, tá? Inclusive, esse chantilly foi o excesso da lateral, tá? Não exatamente tudo, mas boa parte foi, tá, pessoal? Então, como é importante vocês fazerem isso, se vocês forem usar trabalho de bico, tá? Então, agora, como vocês puderam ver antes, eu coloquei até em colheradas, né? Ali no meio. Também não tem problema, né? Porque agora, como a gente fez nas laterais, a gente vai espalhar esse chantilly. E nesse espalhar, a gente também vai aproveitando para deixar ele o mais reto possível, tá bom, pessoal? Depois vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que mesmo em cima ainda tem um excesso de chantilly e eu tiro um pouquinho, tá? Então, vou distribuir de uma forma que eu vejo que já tá ok. Agora eu venho tirando o excesso desse bolo. O excesso desse bolo não, né? O excesso desse chantilly. E deixando as quinas, não precisa ser perfeita, tá? Porque como eu falei, eu vou fazer um trabalho de bico, mas deixando mais bonitinho, mais retinho possível, tá? Fiz de um lado, agora eu passo um pouquinho ali na lateral, porque eu sei que ficou um pouquinho de chantilly para fora, e continuo tirando esse excesso aí de chantilly da parte de cima, do topo do nosso bolo, tá? Passo ali para acertar, como eu fiz, tiro o excesso e volto a tirar o excesso da parte de cima do nosso bolo, do topo do nosso bolo, tá? Ai, Gi, precisa deixar retinho em cima? Também não, porque ele também vai ser coberto, tá, pessoal? Mas eu sempre gosto de deixar para não ficar nenhuma imperfeição no bolo, tá? Mas não precisa. Ai, meu Deus, vou deixar super reto. Ó, como vocês podem ver aí, ficou bacana, não ficou perfeito, mas para mim já é o suficiente, tá bom? Agora a gente vai pro trabalho de bico. Eu estou usando aqui o bico folha. Se eu não estou enganado, é o 115 da Wilton, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês, mas tenho quase certeza. E vou fazer esse trabalhinho aí que a gente pode dizer que é um tipo de babado, tá? Vou fazer esse trabalho aí em toda a lateral. Agora vocês podem ver melhor, tá? Tá virado assim porque eu preciso ter uma visão melhor, tá, pessoal? Para mim poder fazer o trabalho de bico. Mas conforme eu for virando, vocês vão vendo o resultado, tá? Como vocês podem ver aí um pedaço, ó, ele já fica bem bonito. E na parte de baixo vocês podem ver que não fica sujeira. E pronto, pessoal, finalizei aí essa parte do trabalho de bico com bico folha da Wilton, tá? Como vocês podem ver, não sujou, mas as pontinhas que ficarem sujas não tem problema que a gente vai fazer um outro trabalho. Agora, com o bico 1M da Wilton também, tá? Antes disso, eu abaixei as pontinhas que ficaram do outro trabalho de bico, tá? Para começar esse. Com o bico agora 1M da Wilton e a cor verde-limão da Iceberg, tá? A outra é o roxo da Arcolor. Eu vou fazendo esse trabalho que assim, pessoal, ele é, na verdade, eu digo que ele é uma mistura. Ele é um pouco de movimento de roseta com movimento de conchas, tá? Se você quiser fazer igual o meu, tudo bem. Se você quiser fazer conchas, tudo certo também. Se você quiser fazer rosetas, também tá tudo certo, tá? Fica aí a critério de vocês. Aqui é só realmente uma sugestão e o que eu achei que ia ficar melhor para esse bolo, tá? Eu gostei bastante, tá? Não saiu exatamente o trabalho que eu queria, mas mesmo assim eu fiquei satisfeito, porque eu acho que as cores já deram todo o tchan desse bolo, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Finalizei a parte de cima, finalizei a parte de baixo e prontinho, pessoal. A base do nosso bolo já tá completinho. O nosso bolo já tá quase pronto. Agora nós vamos dar o que? Os detalhes. Nesse bolo, a cliente me mandou uma referência, né, de um outro bolo que eu fiz, diferente desse, tá? Foi um outro bolo, todo de chocolate. E nesse bolo tinha raspas de chocolate em cima. Então eu resolvi seguir por esse caminho e usar barras de chocolate nesse bolo também, né? Já que o que ela me mandou de referência, que inclusive era meu também, tinha raspas de chocolate, né? Aí vocês vão me perguntar, Gi, você fez o vídeo das raspas de chocolate? Não, porque não tem segredo, pessoal, mas eu vou explicar aqui pra vocês rapidinho, enquanto eu preencho aí o meu bolo de chocolate. Eu comprei uma barra de meio quilo,
coloquei no micro-ondas 10 segundos de um lado, 10 segundos do outro e virei ele de lado, a barra de lado, né? E usei um descascador de legumes, bem simples. Aí completei o topo todinho com raspas de chocolate. Comecei pelas laterais, como vocês puderam ver, e depois fui pro centro, aumentando a quantidade, tá, pessoal? Então começo a distribuir as raspas aos poucos e depois eu aumento essa quantidade quando eu vejo que vai dar para preencher o bolo, né? E eu preencho sem medo, digamos assim. E vamos parar de falatório, agora vamos para os topos de bolo. Eu quase não mostro aqui os topos de bolo para vocês, né, pessoal? Mas aí, para ficar um vídeo mais completão, eu resolvi trazer essa parte aí de novo para vocês. Eu tenho um outro bolo que eu mostrei, tá? Mas esse aqui eu falei, não, é questão de honra, gente. Eu quero um vídeo super completo. Vamos lá. Eu começo sempre pelo nome do aniversariante ou da aniversariante, tá? Por quê? Porque ele vai ficar no meio do bolo. Então ele vai me dar assim um parâmetro de onde eu vou colocar as outras imagens, as outras peças, tá bom? Então aí a minha ideia era colocar o rapaz do tema, que é o Gato Galáctico, né? Se eu não me engano, é um youtuber, no meio, né? E os outros personagens, como são mais animados, nas laterais, tá? Então eu crio primeiro, mais ou menos, como eu vou querer esse bolo, e depois aí na hora da montagem, né, eu vou colocando em prática isso que eu pensei, tá? Obviamente eu vou mudando, como vocês vão ver aí, eu coloquei o pudinzinho, né, que na verdade é um bolo, é um pudim amassado, que acho que é um bolo favorito dele, alguma coisa assim, não sei ao certo, tá? Porque eu não conhecia esse youtuber. Mas vocês vão ver que eu vou tirar ele lá de trás. Eu vou fazer mudanças aí. Ó, a primeira mudança. Tirei, mudei de lugar, que eu acho que tava tampando muito. Acho que ele aparece mais na frente. E assim a gente vai indo, pessoal. A gente vai montando de acordo como dá, tá bom? Então eu coloco do jeito que eu imaginei. Se eu ver que tá tampando alguma coisa, eu subo o topo, desço o topo, tiro o topo, coloco um pouco mais pro lado, coloco um pouco mais pro meio, tá? É tudo questão de ajuste, pessoal. Outra coisa que vocês talvez possam me perguntar: Gi, quanto você cobra nos topos de bolo e qual a quantidade? O valor do topo de bolo é R$ 12 a folha, pessoal. Eu não cobro junto com os meus gastos, tá? Eu cobro à parte, porque nem todo mundo quer topo de bolo. Então, se a pessoa quiser, cobra os R$ 12. Se a pessoa não quiser, vai só o valor do meu bolo, tá bom? Nesse caso, como era um bolo retangular, se eu pedisse uma folha só, ia ficar uma coisinha mirrada, uma coisa meio perdida, assim, jogada meia dúzia de imagens, né? Então eu pedi para as meninas que fazem para mim, né? Para fazerem 2 folhas, porque ia deixar mais completo o bolo. E como vocês puderam ver aí, eu tive razão, né? Porque ele ficou super completinho. Até a cliente elogiou. Ela falou assim: Nossa, Gi, geralmente o pessoal coloca pouquinha imagem, né? Você colocou bastante. Eu falei: Pois é, como é um bolo retangular, eu queria deixar ele bem completo, né? Peguei as 2 imagens maiores que tinham nas opções de topo, né? E coloquei na frente do bolo, tá? Para dar esse destaque maior na marca do Gato Galáctico e também nessa outra imagem do sofá. E prontinho, pessoal. Dei só o último ajuste aí. E tá pronto o nosso bolo, que foi a imagem que vocês viram no começo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem se vocês gostaram, se vocês tiveram alguma dúvida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa série de vídeos. E até os próximos. Tchau, tchau. Beijos.